queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 1, versículo 16. Não me envergonho de que, gente? Do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, ou uma justiça que é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, obrigado por essa palavra, ó Deus, por esse texto tão maravilhoso, ó Deus, que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado pelo poder do teu Evangelho, ó Deus, que salva, que restaura, que liberta. Que o Senhor venha, ó Deus, falar aos nossos corações, ó Pai. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos numa série chamada A Igreja na Rua. Semana passada a gente estudou como seria a rua dentro da igreja, né? Falamos um pouco sobre como receber o pobre, quem é o pobre, a eleição do pobre e algumas coisas nessa linha. Hoje a gente começa a estudar um livro de Timothy Keller chamado A Igreja Centrada. A Igreja Centrada é muito baseada em algo chamado reformição. Tanto a reformição como a Igreja Centrada, ele baseia a missão da igreja em 3 princípios. Então, por exemplo, Mark Driscoll, ele diz que a gente precisa viver 3 princípios para ter uma igreja que viva a sua missão. A gente precisa, primeiro, ter a igreja, né? Tem que ter a igreja, tem que ter esse corpo de pessoas que se reúnem para adorar o Senhor, para falar do Senhor. Tem que ter cultura e tem que ter evangelho. Tem que ter cultura, tem que ter evangelho. Existem movimentos que têm cultura e têm evangelho. Movimentos que pregam o evangelho de forma contextualizada e tal, mas não tem a igreja. É o tão conhecido hoje movimento para-eclesiástico ou os sem igrejas, entre aspas, né? As pessoas que se irritaram com a igreja institucionalizada e querem viver uma coisa contextualizada com o evangelho, mas sem igreja. Isso é um grande problema. Existem igrejas maravilhosas que pregam o evangelho de forma maravilhosa, só que totalmente desvinculado da sua cultura. São igrejas tradicionais, igrejas que tendem a ser de portas fechadas, que costumam não invadir as ruas. Essas igrejas são uma bênção no reino de Deus, mas por não se contextualizarem, elas acabam comunicando pouco para a rua. E existem igrejas que são muito bem contextualizadas, mas que não têm evangelho, vivem extremas heresias diante do corpo e são uma bênção, pregam o evangelho, mas infelizmente pregam o evangelho com muitas deturpações. Para a gente viver uma igreja que vive a missão de Cristo, a gente precisa ser igreja, a gente precisa ser contextualizado com a nossa cultura, mas principalmente a gente precisa viver com base no evangelho. Se a gente quer ir às ruas, a gente precisa ir às ruas levando algo. E o que a gente leva quando vai às ruas é o que, gente? É o evangelho. É o evangelho que é poderoso para salvar. É o evangelho que nós não nos envergonhamos. É do evangelho que nós não nos envergonhamos. Paulo, gente, quando ele fala aqui em Romanos 1, ele começa dizendo, olha, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho do evangelho, por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho, gente, é a arma que você leva para a rua. O evangelho é o poder de Deus que está em nós. O grande poder de Deus que está em nós é o evangelho que transforma, que restaura, que liberta, que muda vidas, que transforma vidas, que restaura casamentos, sabe? Que restaura relacionamento de pai e filho, que restaura toda a nossa vida. Esse é o evangelho. A gente não pode ir às ruas se a gente não entender o que é que a gente leva para as ruas. A gente não pode ir às ruas se a gente não entende o que é o evangelho. A questão é que Paulo, ele ia a Roma, e ele ia lá para Roma para pregar em Roma, ele pelo menos queria fazer isso, e chega em Roma como um grande império, e ele diz, olha, eu vou aí para Roma. Paulo, segundo John Stott, era problema nos olhos, perna torta, baixinho, careca, sabe, e retórica meio fraca, e aí John Stott diz que Paulo, com todos os seus defeitos, chega no maior império do mundo e diz, eu vou aí pregar sim o evangelho,
e eu não me envergonho desse evangelho. Quando a gente vive um desafio como Louco Amor, mais Campina Grande, mas que é um desafio que a gente tem que viver todos os dias da nossa vida, eu acho que o que mais nos impede de pregar é o evangelho. O que mais nos impede de pregar é a vergonha. O que mais nos impede de pregar o evangelho é a vergonha. Só que aí a gente tem vergonha muitas vezes porque a gente não conhece o que a gente está, o poder que a gente tem, o poder que Deus nos dá. E eu queria falar hoje exatamente sobre isso, queria falar sobre evangelho. Paulo, gente, ele escreve a carta de Romanos, que é uma das cartas que eu mais amo, é uma das cartas mais, alguns chamam Romanos de o evangelho segundo Paulo, porque esses 2 versículos que nós lemos, muitos comentaristas dizem que o livro de Romanos inteiro é sobre ele. O livro de Romanos inteiro é Paulo explicando por que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e essa é a justiça de Deus que nos faz viver de fé em fé. Romanos inteiro explica esses 2 versículos. E ele explica falando sobre o que é esse evangelho, segundo o apóstolo Paulo. Se você prestar atenção, depois que Paulo fala sobre isso, a partir do versículo 19 até o 30, salvo engano, Paulo ele vai falar sobre pessoas, sobre os gentios que vivem completamente afastados de Deus. E Paulo diz que sobre essas pessoas, a ira de Deus está sobre elas. A ira de Deus está sobre essas pessoas. Ele diz que pessoas que se entregam, sabe, à sexualidade, à pornografia, que se entregam em pecados, a Bíblia diz que Deus os entregou ao pecado e que a ira de Deus está sobre elas. Timothy Keller diz que existem 3 formas de se relacionar com Deus. A primeira forma é o que ele chama de irreligião ou não religião. A primeira forma de alguém se relacionar com Deus é deliberadamente não querer se relacionar com Deus. E sobre essas pessoas a Bíblia diz que existe a ira do Senhor sobre elas. É uma forma de se relacionar com Deus, não se relacionando com Deus. Tá? A segunda forma de se relacionar com Deus também está em Romanos. Depois que Paulo fala sobre os gentios, Paulo fala sobre os judeus. Pessoas, gente, que cresceram na religião, pessoas que cresceram seguindo a lei, pessoas que jejuam, que oram, sabe, que vão iam aos templos, que pregavam a palavra, ouviam a palavra, decoravam a Bíblia, mas Paulo diz que essas pessoas, elas queriam salvação por cumprir a lei, e queriam ser chamadas de justas diante de Deus pelo fato de cumprirem a lei, e Paulo vai dizer que não existe um justo sequer, e não existe um único justo, e não existe forma de nós, pelo cumprimento da lei, pela nossa própria justiça, alcançarmos a salvação. Os religiosos não vão para o céu. Os irreligiosos não têm salvação, a ira de Deus está sobre eles. Mas os religiosos que confiam na sua justiça própria, sobre eles também não existe salvação. Porque não existe um justo sequer, é a conclusão de Paulo. Mas aí Paulo, ele fala de um terceiro tipo de relacionamento com Deus. Não é a irreligião e não é a religião. Paulo fala sobre o evangelho. E no evangelho, gente, nós nos relacionamos com Deus não pelo que nós podemos fazer, preste atenção, no evangelho nós nos relacionamos com Deus não pelo que nós podemos fazer, mas pelo que Deus já fez, pelo que Jesus já fez. Eu queria falar de 3 coisas hoje. Eu queria falar desse evangelho que muitos se envergonham, e se envergonham porque não conhecem. Eu queria falar sobre o poder de Deus que salva. E por fim eu queria falar sobre a justiça que vem pela fé. Vamos começar? Vamos começar? Primeira parte, Paulo diz assim: não me envergonho do evangelho. Preste atenção, gente. Evangelho, sabe, evangelho ele significa uma notícia, boas novas. Era comum quando uma pessoa ia chegar em algum lugar ou ia trazer algo para uma comunidade, ele mandava um mensageiro. Quem fez esse papel foi João Batista.
João Batista era o mensageiro que ia adiante para dizer, olha, eis que ele vem. O Evangelho, gente, é uma boa notícia, é uma boa nova. O Evangelho é uma realidade, é uma notícia, é algo que precisa ser, antes de tudo, falado. Eu não sei se você já viu aquela lorota de que Santo Agostinho, eu já ouvi isso com Santo Agostinho, já ouvi isso com... Todo dia eu vejo com alguém. O último foi Veríssimo, né? Porque tudo é Veríssimo. Dizendo que o cara estava lá com seus discípulos, aí saiu na rua e disse, vamos evangelizar. Aí disse que ele saiu na rua e não evangelizou ninguém, deu dinheiro aos pobres, ajudou não sei quem, tal. Aí quando acaba tudo, os discípulos dessa pessoa misteriosa, ninguém sabe quem é, diz, Santo Agostinho, sei lá, você não disse que a gente ia evangelizar? Aí ele diz essa palavra profética que está lá em Heresias, capítulo 5, ele diz, nem sei como é que ele diz um negócio assim, evangelize e se precisar, use palavras. Aí eu fico pensando, né, vem um cara dar uma notícia e faz, mudo. Né? Como é que você dá uma notícia mudo? Você não dá uma notícia mudo, você não dá uma notícia sem palavras, você não dá uma notícia sem falar, você não dá uma notícia sem abrir a sua boca e dizer a notícia. E a notícia, gente, é que Jesus veio por nós, para nos salvar, e esse é o Evangelho. As boas novas é que a gente estava perdido nos nossos pecados, Deus fez o mundo, Deus criou o mundo, mas o homem caiu, e com a queda, com a separação completa que tivemos de Deus, existe uma única pessoa, uma única notícia que pode mudar a nossa vida, e a notícia é Emanuel. Ele veio, Ele está entre nós, Ele é Deus conosco, e Ele veio para nos salvar, e Jesus veio para nos salvar, para nos libertar, para restaurar a nossa vida, e um dia Ele vai voltar para restaurar todas as coisas e para nos buscar. Essa é a notícia da salvação, essa é a notícia do Evangelho, esse é o Evangelho que a gente tem que levar para as ruas, mas antes de tudo esse é o Evangelho que a gente precisa saber que é. A gente não conhece o Evangelho. Existe uma forma muito simples de sistematizar o Evangelho. Antes disso eu quero encerrar essa brincadeira de Santo Agostinho. O nosso testemunho, gente, segundo Francis Schaeffer, ele dizia que a nossa vida é o único livro, é a única apologética que o mundo vai ler. Apologética são livros de defesa da fé. O único livro que o não cristão vai ler é sua vida. Então, nosso testemunho é extremamente importante para nos permitir falar. Mas o nosso testemunho não prega. Se você não falar do Evangelho. Levar para a igreja não é Evangelho. Convidar para o culto não é Evangelho. Fazer obras de saúde, você ser médico no NAI, isso não é Evangelho. Isso é coisa que você faz depois que você recebe o Evangelho e entende o Evangelho, mas isso não é Evangelho. Não confunda a mensagem do Evangelho com a consequência do Evangelho. Você quer entender o que é Evangelho? Vou lhe dizer o que é Evangelho. Vou lhe dizer de forma bem sistemática, Tim Keller faz isso. Vou lhe dizer o que é Evangelho com 4 perguntas. Né? A primeira pergunta é, de onde viemos? Responda aí, de onde viemos? De onde viemos? Você veio de onde, meu filho? Da tua mãe? Pode dizer, diga alto. Ratinho? Não. A gente veio do espirro. A gente veio de onde? De onde viemos? Hã? De patos? Do pó. Quem nos trouxe do pó? Deus. Vou evangelizar vocês agora. De onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Deus criou todas as coisas. E Deus fez todas as coisas o que, gente? Ruins ou boas? Boas. Perfeitas ou imperfeitas? Perfeitas. Tinha doença? Tinha doença? Não. Tinha mentira? Tinha orgulho? Não. Deus fez todas as coisas perfeitas e todos nós viemos de Deus. Segunda coisa, o que foi que deu errado? Segunda pergunta, o que foi que deu errado? O pecado, a queda. A queda trouxe o quê? Separação.
escravidão, sabe? Medo, terremotos, tragédias, tudo isso. Foi Deus que fez isso? Não. Isso foi o que deu errado. Terceira pergunta: existe esperança? Sim. Quem? Jesus. Jesus. Jesus, gente, Ele é o que nos substitui. Entenda Jesus como um substituto. Entenda o seguinte, a Bíblia diz que aquele que pecar morreria. Quem era que tinha que morrer? Eu ou Jesus? Você ou Jesus? Nós. Quando Jesus ele vai para a cruz, o que é que Ele faz? Ele nos substitui. Ele diz, sim, haverá morte, mas não a sua morte, vai ser a minha morte. Jesus se substitui a mim e a você, na forma de homem, esvazia-se de si mesmo, de toda a sua divindade, e recebe a cruz. Essa é a terceira pergunta. Há esperança? Sim, em Jesus. E qual é a última pergunta? Como é que eu posso ser restaurado? Como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso ser salvo? Pela fé em Jesus. Isso que a gente ouviu, gente, é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Tiago, mas eu não vi você discutindo se pode ter jogo de luz na igreja. Isso não é Evangelho, não. Tiago, mas eu não vi você falando sobre predestinação e livre-arbítrio. Isso também não é Evangelho, não. Evangelho não. Isso é teologia. Tá? Isso é teologia. Tiago, eu não vi você falando sobre a roupa que eu tenho que usar e se eu posso transar antes do casamento. Sei o quê. Isso também não é Evangelho. Isso não é Evangelho. Não confunda a notícia do Evangelho, o que o Evangelho é, com o que eu faço após entender o Evangelho. Essa é a notícia que salva vidas, gente. Essa é a notícia que salva vidas. Dr. Martin Lloyd-Jones, todos os domingos, ele fazia a mesma pergunta à sua igreja. Ele chegava para irmãos que estavam na igreja, principalmente em um país como a Inglaterra ou como os Estados Unidos, países de cristãos nominais, e todos os dias ele chegava à sua comunidade, todos os domingos, e fazia a pergunta: você está pronto para dizer que é cristão? Você entendeu o Evangelho e está pronto para dizer que é cristão, sim ou não? Todos os domingos, Martin Lloyd-Jones, o pastor Martin Lloyd-Jones, desafiava a sua igreja, perguntando se eles entenderam o Evangelho e se eles estavam prontos para dizer que é cristão. Você está pronto hoje, você, olhe para mim, você está pronto hoje para dizer que entendeu o Evangelho e que é um cristão? Se sim, levante sua mão. Olhe para o lado agora. Por que você teve medo? Perguntaram ao Dr. Martin Lloyd-Jones por que ele repetia tanto essa pergunta. E ele dizia: porque ela é necessária. Porque o fato de eu estar na igreja, o fato de eu conhecer a teologia, não significa que eu conheço o Evangelho. Esse é o Evangelho. A questão é que o Evangelho, a gente às vezes confunde o que o Evangelho é com aquilo que o Evangelho faz. Preste atenção. Às vezes a gente confunde aquilo que o Evangelho é com aquilo que o Evangelho faz. O Evangelho, gente, não é nada sobre o que eu tenho que fazer. Você vê, eu contei todo o Evangelho aqui, em nenhum momento eu disse nada para você fazer. Porque o Evangelho não é sobre o que eu tenho que fazer. O Evangelho é sobre o que Jesus fez por mim. Na verdade, o Evangelho não tem nada a ver com você. O Evangelho não tem nada a ver com Davi, não tem nada a ver com nada disso. O Evangelho é como Jesus mudou a vida de pessoas. Agora, uma questão é verdadeira. O Evangelho, ele transforma a nossa forma de pensar sobre as coisas. Eu quero repetir para você, existe a irreligião, ou liberalismo, né? Liberalismo, relativismo. Existe a religião, moralismo, falsas virtudes. E existe o Evangelho.
O Evangelho, gente, ele tem a capacidade de, se você se demorar em estudá-lo, em se aprofundar, em deixar o Evangelho transformar sua mente, seu coração, o Evangelho tem capacidade de mudar a nossa forma de pensar sobre tudo. Como é que o liberal pensa sobre sexo? Falar sobre sexo? Como é que o liberal fala sobre sexo? Sexo é uma necessidade fisiológica, né? Não, sexo é uma questão do meu corpo, eu preciso disso mesmo, preciso mesmo me masturbar, não tem problema ver pornografia, tal, isso é uma forma de ver o sexo. Como é que o moralista vê o sexo? O moralista olha para o sexo e diz, não, sexo é pecado, sexo é uma coisa nojenta que Deus criou, mas que como eu sou um bicho mesmo, eu tenho que fazer. Aí faz como minha prima, casou e o caba, eles transavam com um lençol branco e um buraco lá. Em cada lençol tinha um buraco, será que você me entendeu? Oi? Vestido de fantasma, só que com buraco lá. Isso é sujo, isso é uma coisa... Deus criou, eu vou ter que fazer porque é o jeito. Forma moralista de ver o sexo. Como é que o Evangelho, como é que um coração transformado pelo Evangelho, sem falso moralismo e sem libertinagem, vê a sexualidade? Como algo criado por Deus, deturpado por Satanás, mas restaurado por Jesus. Como é que o moralista vê a família? Não, tem que obedecer meu pai, se ele mandar eu me desviar do Evangelho, eu vou, porque, sabe, família, eu tenho que seguir meu pai, minha mãe e tal. Como é que o libertino, o relativista vê pai e mãe? Não, pai e mãe nada, eu vou seguir minha vida do jeito que eu quiser e tal. Como é que o Evangelho vê pai e mãe? Eu preciso honrar meu pai. Preciso honrar meu pai, mas eu sei que quando eu casar, o homem se unirá à sua mulher e irá para uma nova família. Se você prestar atenção, existe um meio termo, o Evangelho ele é o meio termo entre o moralista e o libertino. E se você prestar atenção, quando a Bíblia fala sobre o filho pródigo, e Timothy Keller tem um livro chamado Deus Pródigo, ele faz a comparação entre o filho mais velho, que é o moralista, ou o filho mais novo, que é o libertino, que é o relativista. O Evangelho, gente, ele tem a capacidade de transformar o nosso coração, de transformar os nossos conceitos, sabe? De transformar as nossas virtudes, de mudar o nosso caráter. Isso é o que o Evangelho pode fazer. E aí Timothy Keller ele diz um negócio muito legal, ele diz o seguinte, olha, o Evangelho ele age em 3 direções. Presta atenção. O Evangelho ele age em 3 direções. Ele age primeiro de dentro para fora. O Evangelho ele tem essa capacidade, sabe, de agir de dentro para fora. Ele não é como a religião, porque a religião ele muda como, gente? De fora para dentro. Eu estou na igreja agora, eu vou botar a saia maior. Né? Eu estou na igreja agora, eu vou diminuir a maquiagem. Não, esse batom não, porque esse batom não é para ir para a igreja não. É só para ir para o barzinho. Né? Não, eu vou para a igreja. Não, para a igreja eu vou botar uma roupa, eu vou fingir algo, né? Não é que está isso no meu coração, não, isso não está no meu coração. Isso é só a minha roupa, isso é só a casca, né? Isso é só algo que eu faço para que os outros percebam. Eu lembro que eu nem era crente ainda, mas eu dava muito em cima da minha esposa. À época, né? Eu queria pegar, mas ela não queria ser pegada. E não era crente e tal, e ela ficava me chamando para o culto. E eu lembro demais disso, cara, demais, estava nem aí para culto, eu era ateu, né? Ela não sabia disso, que eu sabia que ela era crente. Então eu lembro que eu fui para o culto, todo arrumado e tal, eu dizia que tinha reservas com a fé dela, né? Mas estava lá no culto e tal, e ficava meio que do lado de fora, fingia que não pude chegar na hora, essas coisas. Mais uma vez, assim, o clima da vontade de ficar com ela era tão grande, que aí você começa a mentir, né? Ô menino santo, né? Você. Deus não está te vendo no Facebook.
Aí eu lembro que eu disse uma frase assim para ela, que eu fiz assim: olha, eu quero te dizer uma coisa. Deus te ama. E eu também. Rapaz, ela ficou tão tocada com essa frase, que ela disse que, rapaz, esse menino se converteu. Dentro do meu coração, eu ria tanto porque disse isso. Eu falei, rapaz, eu acho que o limite do cafajeste eu alcancei. Eu alcancei o limite da cafajestagem com essa frase. Deus te ama e eu também. Só que, rapaz, você viver num contexto de igreja, você está na igreja há 10 anos, se você convive com pessoas, você pega o vocabulário dessas pessoas, você pega o jeito de falar dessas pessoas, você começa a dizer misericórdia, você começa a dizer glória a Deus, você começa a dizer, está repreendido, está amarrado, queima Jesus, dá de bicuda na cara do cão, você conhece o ambiente, entendeu? Você conhece a cultura. Você olha para isso, você aprende, você internaliza de fora para dentro, você começa a ser transformado. Mas, gente, isso não é evangelho. Nada disso é evangelho. Nada disso que eu falei agora, nada disso é evangelho. Evangelho não muda ninguém de fora para dentro. O evangelho, ele não chega mudando primeiro sua roupa, ele não chega primeiro mudando seu vocabulário, ele não chega primeiro mudando nada disso. Evangelho, ele chega e quebra seu coração. Direto, ele muda você de dentro para fora, ele transforma seu coração, ele mexe com sua mente de uma forma tão louca que você em segundos começa a pensar completamente diferente sobre inúmeras coisas da sua vida. O evangelho, gente, não é um ferro que começa a ser entortado, não, porque ferro entortado desentorta e volta para o mesmo lugar. O evangelho é um fogo que queima esse ferro e que desfaz toda a estrutura desse ferro, até o momento em que ele passa de novo a ser refrigerado e a ser retransformado, se essa palavra existe. E ele vira um novo ferro. Evangelho, gente, não me entorta. Evangelho não muda minha roupa. Evangelho me quebra. Me transforma, sabe? Acaba com todas as minhas convicções. Destrói todas as minhas filosofias. Ele me desfaz, ele me quebra. Mas Deus restaura. Evangelho é isso, gente. Evangelho não é essa besteira que a gente tem vivido, não. De bota anel, tira anel, bota colar, vou botar colar para não transar, vou botar não sei o quê para não mentir, sabe? Vou vestir a camisa para dizer que sou de Jesus. Evangelho não é isso não, gente, isso é religião. Religião é prático, religião é simples, religião é fácil pregar. Não transe, não minta, não namore, sabe? Bota um cadeado no meio das pernas, é fácil. É fácil demais. Não precisaria ler a Bíblia para pregar religião, não. Não precisaria me delongar meia hora para explicar o que é o evangelho verdadeiro, não. Era só dizer as consequências de uma vida transformada pelo evangelho e confundir isso com o evangelho. Mas evangelho não é o que você faz, mas evangelho muda nosso coração. Evangelho é a notícia que me desfaz para que eu faça tudo diferente. Isso é o evangelho. E esse evangelho, gente, Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus para o quê? Salvar. Poder de Deus para salvar. É interessante isso, né? Porque a Bíblia fala que o homem caiu e quando o homem caiu, ele se distanciou de Deus, se distanciou do outro e se distanciou de si mesmo. Preste atenção como o pecado, o que é que o pecado fez? Quando Adão peca, o que é que ele faz com Eva? Ó Deus, foi essa nojenta aqui ó, que me fez pecar. Né? O pecado acabou com toda a paz que existiria nas relações sociais. Por isso que tu brigou com tua BFF ontem. Entendeu? Vocês se amam, mas brigam. Por isso você brigou com o boy magia. Né? Com o boy unção, né? Por isso você brigou com o seu boy unção ontem. Entendeu? Por isso que papai e mamãe brigam tanto. Né? Porque a queda destruiu o nosso relacionamento social. A queda
destruir o nosso relacionamento com Deus. Você vê que quando Deus chega no Éden, o que é que Adão e Eva faz? Se escondem. Se escondem, a gente tem medo de Deus. Muita gente leva a sua vida com Deus como se fosse, como se a gente tivesse medo de Deus, porque a queda fez isso. A queda destruiu o nosso relacionamento conosco. Quando a gente vive medos, vive ansiedades e a gente não consegue lidar bem com a nossa própria vida e nossa autoestima é destruída, sabe? O pecado faz isso. Mas a Bíblia, gente, ela promete uma salvação integral. Preste atenção, muitas religiões aí fora, elas falam sobre salvação, olha a salvação de algumas religiões, gente. Olhe para mim, eu digo isso com muito amor, sabe? Salvação que religiões que acreditam em reencarnação falam, né? Religiões asiáticas, filosofias espíritas. Não, você é salvo. Você vai fazer bem muita obra, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer caridade, né? E você vai fazer isso pensando em quem? Em você, né? Porque aí você, quando fizer bem muita coisa, você vai ser salvo. De quê? De quê? Se eu vou ter que encarnar de novo, sabe? E nascer lá no diabo, lá em Patos, entendeu? Aí vou ter que viver de novo minha vida agora, de novo com caridade. Fazendo de novo caridade, e eu não sei que tanta caridade é essa que compensa meus pecados, que são infinitamente maiores que o meu. Mas enfim, uma hora eu viro, como é o nome do cabo? Uma hora eu viro Chico Xavier, aí vou lá reencarnando, não, ainda bem que a gente está falando de espiritismo, se eu estivesse falando de religião oriental, aí eu ia virar uma vaca, eu ia virar uma barata, ia virar o diabo. Isso é a salvação, olha só essa salvação, preste atenção, eu estou sendo salvo apenas para reencarnar até que um dia eu vire alguma coisa, um espírito de luz e saia do inferno dessa terra. Outras religiões falam até de céu, falam até que você vai para o céu, vai ter um monte de virgem lá, sei lá, só que você sai dessa terra. Só o cristianismo nos salva, mas nos restaura a própria terra. A Bíblia diz, Romanos diz, que a própria terra, a própria natureza clama e geme com dores de parto esperando a vinda do Senhor. Sabe por quê? Porque a terra, o planeta Terra, o universo, gente, ele sofre também as consequências do pecado. Você acha que existe terremoto? Por que você acha que existe tsunami? Por que existe isso, gente? Isso são consequências do pecado. A própria terra sofre personificação da natureza, clama e geme com dores de parto, segundo Paulo. Por quê? Porque um dia a terra será salva. Porque um dia o pobre terá alimento. Porque um dia a viúva será consolada. Porque um dia o aleijado conseguirá andar. Porque um dia cegos verão. Porque um dia, gente, Deus restaurará não somente nosso espírito, Deus restaurará o nosso corpo. Deus nos salva integralmente, Deus salva o universo, Deus me salva no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Só o cristianismo oferece uma salvação plena, uma restauração plena, uma reconstrução plena da minha vida. O seu corpo, meu filho, esse seu cabelo ruim, essa sua careca, sabe, seu bucho, seus 44, sabe, tudo isso, olha só que lindo, não você, lógico, mas tudo isso um dia será restaurado, um dia, meu filho, você vai ter um corpo restaurado, glorificado, sabe Jesus, ali quando Jesus morre e aparece para os discípulos, a Bíblia diz que ele chega para os apóstolos, a porta estava aberta ou fechada? Fechada, como é que Jesus chega lá? Meu amigo, corpo transformado, passando pelas portas, né? Corpo glorificado. Jesus continuou com as marcas nas mãos, mas isso é um mistério.
Talvez apenas para testificar que era ele mesmo. Mas a Bíblia diz que nós teremos nossos corpos transformados, gente, restaurados, uma nova vida. Sabe, é uma nova vida. Eu não sei se vai ser aqui na terra mesmo. Eu sei que até essa terra vai ser restaurada. Quanto tempo a gente vai viver aqui? 1000 anos? Um dia? Uma eternidade? Não sei. A teologia não é muito clara sobre isso. Mas eu sei de uma coisa. Só o cristianismo oferece uma salvação integral. Só o evangelho fala de restauração plena. Eu tenho uma ansiedade que me persegue, crônica, sei lá se é doença, sei lá se é o cão, eu não sei o que é essa ansiedade nojenta. Sabe, que eu vou dormir, começa a dar uma dor nas costas. E eu descobri que isso é de ansiedade, sabe? Só Deus sabe o que é que minha ansiedade me dá. Aí dá dor nas costas, dá pontada no peito, sabe? Meu braço fica dormente. Eu morri, é ansiedade. Só Deus sabe, meu amigo. E é remédio com força e não sei o quê, e eu não tomo, aí depois eu vou e tomo, sabe? Aí depois não tomo, aí o médico diz que tem que tomar, e eu não vou tomar, e o braço de novo. Aí tem uma hora assim que a única coisa que eu paro, sabe, desse mundo, sabe? E a Bíblia diz, olha, Tiago, para mim, né? Um dia eu poderei dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão, sabe? Um dia, gente, esse corpo velho, sabe? Esse corpo velho não, esse templo e morada do Espírito Santo, mas manchado pelo pecado, um dia ele vai ser totalmente transformado. Aí eu vou ser restaurado, sabe? Eu vou ser restaurado, sabe? Sem ansiedade, sem braço dormente, entendeu? Sem dor nas costas, sabe? Vou ser restaurado, não vou precisar malhar. Entendeu? Porque todo mundo já vai olhar para mim e vai dizer, é bonito. Por quê? Porque vai ser todo mundo bonito. Entendeu? Não vai ter vaidade, não vai ter... Isso é evangelho, gente. Isso é o evangelho, isso é o poder de Deus que nos salva plenamente. Só quem tem o evangelho pode chegar numa pessoa desesperada e oferecer alguma esperança para ela. Só o evangelho tem poder para mudar a vida de alguém, só o evangelho. Porque dinheiro não muda a vida de ninguém, um corpo bonito não muda a vida de ninguém. A única coisa que pode mudar a vida de alguém, gente, é o evangelho. É o evangelho que tem poder para salvar, e salvar o mundo inteiro, e salvar o mundo, que eu digo, não todo mundo, viu? Não vai dizer que eu sou universalista, não. Salvar a natureza e salvar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. É revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu queria que você prestasse atenção nisso daqui. A gente não é salvo pela qualidade da nossa fé. A gente não é salvo pela qualidade da nossa fé, a gente não é salvo pelo tamanho da nossa fé. A gente é salvo por ter fé no que Jesus fez por nós. O relativista, o liberal, ele fala muito de uma graça de Deus sem a verdade de Deus. O moralista, por sua vez, ele fala muito da verdade de Deus sem a graça de Deus. No Evangelho, a gente consegue entender a justiça de Deus. E a justiça de Deus, gente, preste atenção, a justiça de Deus é o fato de que a sua santidade se conciliou com o seu amor na cruz de Cristo. Deus é justo, Deus é santo e precisava que houvesse sacrifício para que houvesse perdão de pecados. Isso foi o que estava determinado. E essa é a verdade de Deus, essa é a santidade de Deus. Não existe um justo sequer, e aquele que pecar morrerá. Essa é a justiça de Deus, essa é a verdade de Deus. Essa é a santidade de Deus. Só que aí Deus se faz homem, se substitui a nós e morre no nosso lugar. Aqui está o que, gente? O amor de Deus e a graça de Deus. A verdade e a graça, a santidade e o amor se conciliam no Evangelho, se conciliam na cruz. Isso é o Evangelho e essa é a justiça de Deus que me salva.
Agora tem uma coisa, essa justiça é unicamente pela fé. Unicamente pela fé. Preste atenção, você não viu nada até agora. Você não pode sair sem ouvir isso. Sua salvação é unicamente pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, pela fé em entender o que Ele fez por você. A questão é que talvez intelectualmente você saiba disso. Intelectualmente você saiba disso. Intelectualmente, na sua cabeça, você entende que é salvo unicamente por Jesus. E você tem plena convicção intelectual e diz assim: Deus me ama não pelo que eu sou, mas por quem Jesus é e pelo que Jesus fez. Amém? Vamos repetir isso? Deus me aceita. Vamos dizer de novo com Deus me ama, mas é a mesma coisa. Deus me ama, não pelo que eu sou, mas pelo que Deus fez. Não pelo que eu faço, mas pelo que Deus fez. Corrigindo, diga, corrigindo, pelo que Jesus fez. Obrigado. Corrigir todo mundo junto, né? Apesar de intelectualmente a gente sabe disso, a gente não vive nossa vida dessa forma. A gente vive nossa vida da seguinte forma: Deus me ama porque eu sou bom. Deus me aceita porque eu faço as coisas certinhas. Apesar de que intelectualmente a gente sabe que nossas obras, como diz Isaías, é pano de imundície. Sabe o que é pano de imundície? É sempre bom dizer. Isaías diz, olha que nojento. Isaías diz que as nossas boas obras, não é as ruins não, são as ruins não, são nossas boas obras. Suas boas obras, os 10 centavos que você deu para o menino do sinal, sua ida lá nos projetos sociais, suas boas obras, para Deus, gente, para a santidade de Deus, Isaías diz que isso não passa de pano de imundície. Pano de imundície, Tiago, é estopa? É não. Pano de imundície é modes. É absorvente. De 1000 anos atrás, a mulher botava o quê? Botava um pano assim, ó. Entendeu? Estava um pano. Esse pano, gente, um judeu não chegava numa mulher menstruada. Ele não podia tocar nesse pano, que ele ficaria impuro. Esse pano, ele tinha que ser jogado fora. E a mulher não podia nem tocar na mulher quando a mulher estivesse impura, menstruada. Isaías diz que diante de Deus, as nossas boas obras são como panos de imundície. E o que Paulo quer dizer que a justiça de Deus é pela fé, é de fé em fé, é do princípio ao fim de fé, ou seja, é só pela fé. O que Paulo quer dizer é que nossas boas ações não nos levam para o céu. E que nossas boas ações não têm a condição, a possibilidade de nos fazer ser mais amados por Deus. E que Deus não te ama mais porque você fez coisa boa para Deus. E que não são as minhas obras e que não é a minha santidade que me faz ser amado por Deus. O moralista, sabe, o filho mais velho do filho pródigo, o filho mais velho, que sabe ver o filho mais novo chegar, prostituído, sabe, da bagaceira toda, sabe, o caba chega, o filho mais velho se alegra? Não. Por que o filho mais velho não se alegra? Porque ele é santo. E o filho mais novo é o quê? É pecador. Mas eu sou o quê? Eu sou santo. O moralista, gente, ele tem um pecado tão grande quanto o pecado do liberal, que é o pecado de achar que a sua vida e a sua salvação depende daquilo que ele faz, ou ele achar que é a sua santidade que o torna digno diante do Senhor. Você está me entendendo? Mas a nossa salvação é unicamente pela fé, de fé em fé, do princípio ao fim de fé, a tradução que você quiser aí, desse versículo, mas é unicamente pela fé. O que eu estou querendo lhe dizer é que quando a gente, mesmo que intelectualmente, a gente saiba que isso não é assim, na nossa vida prática,
A gente faz as coisas porque tem medo de Deus. Rapaz, Deus está me dando tanta coisa boa, eu acho melhor eu fazer alguma coisa aí para o reino, porque senão Ele vai cortar aí as coisas boas. Rapaz, está tudo dando certo, né? Que eu estou até com medo. Porque quando as coisas estão dando certo demais, é porque o que é que vai acontecer? É porque vai ter um negócio errado. Não, meu Deus do céu, eu tenho que entrar no ministério. Ou, rapaz, as coisas estão dando tudo tão errado, que eu acho que eu vou fazer alguma coisa aqui, eu vou começar a ir para o culto. Ah, meu Deus, a gente é religioso demais. Rapaz, minhas finanças estão destruídas. Rapaz, eu vou dar o dízimo, viu? Eu vou dar o dízimo, porque Deus está mandando uns gafanhotos aqui, que só a graça. Viu? Rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Esse namoro não sai, rapaz. Eu já sei. Eu vou jejuar. Vou jejuar, porque Deus vai olhar, Deus vai me amar mais. Né? Que Deus vai olhar para mim, eu vou chamar a atenção de Deus. Olha só como Zaqueu, né? Vou chamar a atenção de Deus para mim. Aí Deus vai me amar mais. Por quê? Porque eu vou para a igreja, porque não sei o quê. Rapaz, eu sou tão santo. Eu sou tão santo. Rapaz, Deus me ama demais, porque eu sou virgem. Rapaz, sabe, gente, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não vou me segurar. Não vou me segurar, não. Eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe o que o moralista faz? O cara que não entende o evangelho, não na mente, mas no coração. O cara que acha que a sua santidade é que o leva para o céu. O cara que acha que é melhor do que alguém pela sua santidade. Essa pessoa se torna orgulhosa e espiritual. Eu tenho pavor de orgulhosos espirituais. Orgulhosos espirituais é aqueles que olham para si e fazem, eu sou virgem, aquilo é uma bicha safada. Eu sou mais santo do que ela ali, ó. Ela caiu na mentira ali, ó, a bicha velha se desviou. Ei, rapariga. A gente é filho mais velho, gente. A gente olha para o filho mais novo, a gente julga o filho mais novo. A gente não ama, não existe amor no coração de filhos mais velhos. Não existe amor em moralistas. Os moralistas amam somente a si mesmos. Eles querem julgar os filhos mais novos. Eles querem julgar os pecadores. Eles querem fazer o papel de Deus, até porque eles cumprem a lei. Eu sou virgem, eu cumpri a lei. Eu tenho o direito de botar a mão na cara de qualquer pessoa. Eu tenho condições de julgar qualquer pessoa. Existem pessoas que são santas não para Deus. Fariseus não são santos para Deus. Falsos moralistas não são santos para Deus. São santos para si mesmos. Para que eles tenham orgulho suficiente para julgar alguém, para se colocar diante de Deus dizendo, Deus, eu jejuei, eu me consagrei, eu orei, eu tenho condições de estar aqui pregando, botando o dedo na cara do povo, eu tenho condições de estar orando. Sabe aquele cara que vem cantar, aí pecou no meio da semana e faz, não estou santo para pecar não. E quando eu sou santo para fazer alguma coisa? Santo para cantar. Rapaz, eu vou pregar, eu vou dar o estudo na conexão, é semana, não vou me masturbar não. Eita, vou ter que fazer isso aqui, é melhor porque senão vai dar errado. Quem faz isso, gente, não é santo para Deus, é santo para si. O fariseu não era santo para Deus, era santo para si. Se a santidade é moeda de troca, isso vira orgulho. Pessoas orgulhosas pela sua santidade. E quando você é moralista e você cai, aí você cai no desespero. Aí você se torna inseguro. Sabe quando você peca, você não dá o dízimo, aí você fica inseguro. Meu Deus, eu não vou conseguir mais trocar o carro. Não vou mais passar no vestibular. Não vou mais passar no concurso. Estou com medo de Deus. Tem gente que conseguiu sei lá pelo quê, conseguiu manter a virgindade. E tem pessoas que mantêm sua virgindade e gostam de dizer para eu sou virgem. Eu sou virgem. Vá para o inferno com sua virgindade. Se sua virgindade é para esfregar na cara dos outros. Vá para o inferno por ser dizimista fiel. Se você dá o dízimo para esfregar a cara nos outros. Vá para o inferno com sua santidade, que em nenhum momento vai lhe salvar.
Porque o que me salva do princípio ao fim é a fé. Prazer, Evangelho. Uma mãe cria seu filho e diz: filho, eu espero de você que você seja um homem decente. Uma mãe muito carente, muito pobre, tem o seu filho, diz: filho, eu espero de você que você estude, que você cresça, que você seja um grande profissional e que você seja um homem decente. Esse homem cresceu, estudou com toda a dificuldade de sua mãe solteira, o sustentando e tal. E diz que esse homem realmente cresceu, virou um grande profissional e começou a ter muito dinheiro. E em todo o tempo ele foi um homem decente. Mas ele nunca ajudou sua mãe. Ele era um homem muito decente, mas ele nunca ajudou sua mãe. A questão é, se eu sou um homem decente, se eu faço tudo certo, mas eu não honro meu pai e minha mãe, falta alguma coisa. Lutero foi uma das pessoas que embasou a sola fides, a salvação unicamente pela fé. Mas o próprio Lutero diz uma coisa: nós somos salvos pela fé e só pela fé, mas não é uma fé sozinha. Porque Tiago vai dizer que se eu tenho fé e não tenho obras, a minha fé é morta. Tiago, onde estão as obras em tudo isso? As obras, a santificação, projetos sociais, isso é consequência da minha fé. Se eu tenho fé, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Se eu tenho fé, eu não tenho somente uma vida decente, mas eu honro a Deus, porque nós somos devedores. No versículo 14 do capítulo 1 de Romanos, diz assim: sou o quê? Devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto ao quê? Pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma, e eu não me envergonho dele. Paulo se coloca como devedor. Preste atenção, tem duas formas de você dever a alguém. Duas formas de você dever a alguém. A primeira forma eu vou fazer aqui com meu querido Gessé, querido amigo Gessé, que sempre me ajuda nas pregações. A primeira forma é Gessé me emprestar R$1.000. Me empresta aqui, Gessé, R$1.000. Não, estou brincando, cara. Você tinha R$1.000 aí mesmo? Senão, dizer que você é meu grande amigo. Gessé me empresta R$1.000. Eu sou devedor de Gessé? Sou. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entregar os R$1.000 de Gessé. Isso é uma forma de dever a Gessé. Mas uma outra forma de dever a Gessé é se Gessé me desse R$1.000 para que eu entregasse a Ramon. Se Gessé me desse R$1.000 para que eu entregasse a Ramon, eu seria devedor de Ramon, seria devedor de Gessé, porque eu preciso entregar algo que foi me dado por Gessé para que eu passe isso para Ramon. Paulo, quando ele diz que eu sou devedor a bárbaros e a gregos, sabe, a judeus e a gentios, quando Paulo diz isso, será que Paulo devia alguma coisa porque os judeus e os gentios tinham dado algo a ele e ele tinha que devolver? Não. Paulo diz que é devedor dessas pessoas porque ele recebeu de quem, gente? De Deus, e ele precisa agora passar. Quando Paulo diz, eu sou devedor de bárbaros e de gentios, é porque eu recebi algo maravilhoso de Deus. O que foi que eu recebi de Deus, gente? O evangelho, a salvação. E se eu recebi o evangelho e a salvação, eu sou hoje devedor de todos vocês, para que eu possa entregar a vocês aquilo que Deus mandou eu te dar. Isso não é o evangelho, mas isso é a consequência de alguém que recebeu o verdadeiro evangelho. Não é isso que me salva, porque o que me salva é unicamente a fé no evangelho que tem poder para salvar.
Que Deus nos abençoe.